Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 36º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452, e hoje nós vamos dos artigos 668 até o artigo 683. E aí, galera, como é que vocês estão? Prontos para mais um episódio? Galera, mas antes de começarmos, vamos para aquela nossa formalidade de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar os seus comentários com críticas e sugestões e vamos lá. Capítulo 3 dos Juízos de Direito. Artigo 668. Nas localidades não compreendidas na jurisdição das juntas de conciliação e julgamento, os juízos de direito são os órgãos de administração da Justiça do Trabalho, com a jurisdição que lhes for determinada pela Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 669. A competência dos juízos de direito, quando investidos na administração da Justiça do Trabalho, é a mesma das juntas de conciliação e julgamento, na forma da seção 2 do capítulo 2. Parágrafo 1º. Nas localidades onde houver mais de um juízo de direito, a competência é determinada, entre os juízes do cível, por distribuição ou pela divisão judiciária local, na conformidade da lei de organização judiciária, de organização respectiva. Parágrafo 2º. Quando o critério de competência da lei de organização judiciária for diverso do previsto no parágrafo anterior, será competente o juiz cível mais antigo. Capítulo 4 dos Tribunais Regionais do Trabalho. Seção 1 da composição e do funcionamento. Artigo 670. Os tribunais regionais da primeira e segunda regiões compor-se-ão de 11 juízes togados, vitalícios, e de 6 juízes classistas, temporários. Os da terceira e quarta regiões, de 8 juízes togados, vitalícios, e de 4 classistas, temporários. Os da quinta e sexta regiões, de 7 juízes togados, vitalícios, e de 2 classistas, temporários. Os da sétima e oitava regiões, de 6 juízes togados, vitalícios, e de 2 classistas, temporários, todos nomeados pelo Presidente da República. Parágrafo 1º. Há um primeiro suplente e um segundo suplente para presidente e um suplente para cada vogal. Parágrafo 2º. Nos tribunais regionais constituídos de 6 ou mais juízes togados, e menos de 11, um deles será escolhido dentre advogados, um dentre membros do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho, e os demais dentre os juízes do trabalho presidente de junta da respectiva região, na forma prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Nos juízes classistas referidos neste artigo representarão, paritariamente, empregadores e empregados. Parágrafo 5º. Haverá um suplente para cada juiz classista. Parágrafo 6º. Os tribunais regionais, no respectivo regimento interno, disporão sobre a substituição de seus juízes, observados, na convocação de juízes inferiores, os critérios de livre escolha e antiguidade, alternadamente. Parágrafo 7º. Dentre os seus juízes togados, os tribunais regionais elegerão os respectivos presidente e vice-presidente, assim como os presidentes de turmas, onde as houver. Parágrafo 8º. Os tribunais regionais de primeira e segunda regiões dividir-se-ão em turmas, facultada essa divisão aos constituídos de pelo menos 12 juízes. Cada turma se comporá de 3 juízes togados e 2 classistas, um representante dos empregados e outro dos empregadores. Artigo 671. Para os trabalhos dos tribunais regionais existe a mesma incompatibilidade prevista no artigo 648, sendo idêntica à forma de sua resolução. Artigo 672. Os tribunais regionais, em sua composição plena, deliberarão com a presença, além do presidente, da metade e mais um do número de seus juízes, dos quais, no mínimo, um representante dos empregados e outro dos empregadores. Parágrafo 1º. As turmas somente poderão deliberar presentes, pelo menos, 3 dos seus juízes, entre eles os 2 classistas. Para a integração desse quórum, poderá o presidente de uma turma convocar juízes de outra,
da classe a que pertencer o ausente ou impedido. Parágrafo 2º. Nos tribunais regionais, as decisões tomar-se-ão pelo voto da maioria dos juízes presentes, ressalvada, no tribunal pleno, a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou o ato do poder público. Artigo 111 da Constituição. Parágrafo 3º. O presidente do Tribunal Regional, excetuada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, somente terá voto de desempate. Nas sessões administrativas, o presidente votará como os demais juízes, cabendo-lhe ainda o voto de qualidade. Parágrafo 4º. No julgamento de recursos contra a decisão ou despacho do presidente, do vice-presidente ou do relator, ocorrendo o empate, prevalecerá a decisão ou o despacho recorrido. Artigo 673. A ordem das sessões dos tribunais regionais será estabelecida no respectivo regimento interno. Seção 2. Da jurisdição e competência. Artigo 674. Para efeito da jurisdição dos tribunais regionais, o território nacional é dividido nas 8 regiões seguintes. Parágrafo 1º. Primeira região, estados da Guanabara, de Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segunda região, estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Terceira região, estados de Minas Gerais e Goiás e Distrito Federal. Quarta região, estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quinta região, estados da Bahia e Sergipe. Sexta região, estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Sétima região, estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Oitava região, estados do Amazonas, Pará, Acre e territórios federais do Amapá, Rondônia e Roraima. Parágrafo único. Os tribunais têm sede nas cidades: Rio de Janeiro, primeira região; São Paulo, segunda região; Belo Horizonte, terceira região; Porto Alegre, quarta região; Salvador, quinta região; Recife, sexta região; Fortaleza, sétima região; e Belém, oitava região. Artigo 675. Revogado. Artigo 676. A numeração das regiões, a jurisdição e a categoria dos tribunais regionais, estabelecidos nos artigos anteriores, somente podem ser alterados pelo Presidente da República. Artigo 677. A competência dos tribunais regionais determinar-se pela forma indicada no artigo 651 e seus parágrafos, e, nos casos de dissídio coletivo, pelo local onde este ocorrer. Artigo 678. Aos tribunais regionais, quando divididos em turmas, compete: inciso 1. Ao Tribunal Pleno, especialmente: alínea A. Processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos. Alínea B. Processar e julgar originariamente: 1. As revisões de sentenças normativas. 2. A extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos. 3. Os mandados de segurança. 4. As impugnações, a investidura de vogais e seus suplentes nas juntas de conciliação e julgamento. Alínea C. Processar e julgar em última instância. Item 1. Os recursos das multas impostas pelas turmas. 2. As ações rescisórias das decisões das turmas de conciliação e julgamento, dos juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista das turmas e de seus próprios acordos. Item 3. Os conflitos de jurisdição entre as suas turmas, os juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, as juntas de conciliação e julgamento, ou entre aqueles e estas. Alínea D. Julgar em única ou última instância. Item 1. Os processos e os recursos de natureza administrativas atinentes aos seus serviços auxiliares e respectivos servidores. Item 2. As reclamações contra atos administrativos de seu presidente ou de qualquer de seus membros, assim como dos juízes de primeira instância e de seus funcionários. Item 2. As turmas. Alínea A. Julgar os recursos ordinários previstos no artigo 895, alínea A. Alínea B. Julgar os agravos de petição e de instrumento, estes de decisões denegatórias de recursos de sua alçada. Alínea C. Impor multas e demais penalidades relativas
penalidades relativas e atos de sua competência jurisdicional, e julgar os recursos interpostos das decisões das juntas dos juízes de direito que as impuserem. Parágrafo único. Das decisões das turmas não caberá recurso para o Tribunal Pleno, exceto no caso do item 1, a linha C, inciso 1 deste artigo. Artigo 679. Aos tribunais regionais não divididos em turmas, compete o julgamento das matérias a que se refere o artigo anterior, exceto a de que trata o inciso 1 da linha C do item 1, como os conflitos de jurisdição entre turmas. Artigo 680. Compete, ainda, aos tribunais regionais ou suas turmas, a linha A, determinar às juntas e aos juízes de direito a realização dos atos processuais e diligências necessárias ao julgamento dos feitos sob sua apreciação. A linha B, fiscalizar o cumprimento de suas próprias decisões. A linha C, declarar a nulidade dos atos praticados com infração de suas decisões. A linha D, julgar as suspeições arguidas contra seus membros. A linha E, julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas. A linha F, requisitar às autoridades competentes as diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições. A linha G, exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais atribuições que decorrerem de sua jurisdição. Seção 3 dos presidentes dos tribunais regionais. Artigo 681. Os presidentes e vice-presidentes dos tribunais regionais do trabalho tomarão posse perante os respectivos tribunais. Parágrafo único. Revogado. Artigo 682. Competem privativamente aos presidentes dos tribunais regionais, além das que forem conferidas neste e no título e das decorrentes do seu cargo, as seguintes atribuições. Item 2. Designar os vogais das juntas e seus suplentes. Item 3. Dar posse aos presidentes de juntas e presidentes substitutos, aos vogais e suplentes e funcionários do próprio tribunal e conceder férias e licenças aos mesmos e aos vogais e suplentes das juntas. Inciso 4. Presidir as sessões do tribunal. Inciso 5. Presidir as audiências de conciliação nos dissídios coletivos. Inciso 6. Executar suas próprias decisões e as proferidas pelo tribunal. Inciso 7. Convocar suplentes dos vogais do tribunal nos impedimentos destes. Inciso 8. Representar ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho contra os presidentes e os vogais, nos casos previstos no artigo 727 e o seu parágrafo único. Item 9. Despachar os recursos interpostos pelas partes. Item 10. Requisitar às autoridades competentes, nos casos de dissídio coletivo, a força necessária, sempre que houver ame e perturbação da ordem. Inciso 11. Exercer correição, pelo menos uma vez por ano, sobre as juntas, ou, parcialmente, sempre que se fizer necessário, e solicitá-la, quando julgar conveniente, ao presidente do Tribunal de Apelação relativamente aos juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho. Inciso 12. Distribuir os feitos, designando os vogais que os devem relatar. Inciso 13. Designar, dentre os funcionários do tribunal e das juntas existentes em uma mesma localidade, o que deve exercer a função do distribuidor. Inciso 14. Assinar as folhas de pagamento dos vogais e servidores do tribunal. Parágrafo 1º. Na falta ou impedimento do presidente da junta e do substituto da mesma localidade, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar substituto de outra localidade, observada a ordem de antiguidade entre os substitutos desimpedidos. Parágrafo 2º. Na falta ou impedimento do juiz classista da junta e do respectivo suplente, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar suplente de outra junta, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante e a ordem de antiguidade dos suplentes desimpedidos. Parágrafo 3º. Na falta ou impedimento de qualquer juiz representante classista ou e seu respectivo suplente, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar um dos juízes classistas de junta de conciliação e julgamento para funcionar nas sessões do tribunal, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante. Artigo 683.
na falta ou impedimento dos presidentes dos tribunais regionais e como auxiliares destes, sempre que é necessário, funcionarão seus substitutos. Parágrafo 1º. Nos casos de férias, por 30 dias, licença, morte ou renúncia, a convocação competirá diretamente ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 2º. Nos demais casos, mediante convocação do próprio presidente do tribunal ou comunicação do secretário deste, o presidente substituto assumirá imediatamente o exercício, ciente o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Galera, é isso aí. Esse foi o 36º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até o próximo episódio. Tchau!